Mas o Flamengo, assim, nesse ano, deve ultrapassar 2 bilhões. Agora, não vou falar de impressionante. tática e nem de técnica, porque isso a gente analisa durante a temporada. Sistema de jogo, organização, planejamento, a técnica dos times. Eu concordo com o Pascoal, não quando ele fala incomparável. Eu acho que o Flamengo é melhor. O Flamengo é o melhor. Isso a gente nunca discutiu. Todos concordam com isso. O Flamengo, o elenco do Flamengo é melhor do que os outros. O incomparável você coloca quando chega num jogo e assim é um atropelo que é certo que vai ganhar todos os jogos. O Flamengo é o campeão, é o único brasileiro tetracampeão da Libertadores, é o maior campeão da Libertadores. Isso foi consolidado nesses últimos anos, né, com o tricampeonato, antes na era Zico, que esse é o concurso, o time de 81, eu não entro em discussão, nós vamos comparar aqui, né, o elenco de 19 com o de hoje. O de 81, vamos deixar aqui, tá? Deixa naquela prateleira lá em cima, porque aí é outro patamar, como diz o Bruno Henrique, é outro patamar. 81 é o meu time, 81 são os meus ídolos. Então eu quero te dizer da final. Existe uma frase no futebol, o Zé Elias está aqui para comprovar o que eu estou dizendo. Final não se joga, final se ganha. O Flamengo fez isso. Eu não achei um ótimo jogo, eu não achei um jogaço, não foi aquele jogo assim encantador. Eu até falei, para mim é a maior final de Libertadores da história. É pela grandeza dos dois clubes, pela grandeza das duas torcidas e pela estrutura incomparável que esses dois times têm, comparando com os outros times sul-americanos. Aí sim, aí eu vou usar a palavra do Pascoal. Incomparável. Palmeiras e Flamengo estão num patamar de administração financeiro incomparável com os outros. Se vocês tiverem algum time que está nesse patamar financeiro de organização, vocês falem. Eu não enxergo sul-americano. Não enxergo. Então, eu quero dizer que vai gastar final. 100 milhões para contratar. De final... vamos ver. Eu 100 quero falar milhões da do quê? final. De reais. O Palmeiras Palmeiras 7 decepcionou. Palmeiras decepcionou. O Palmeiras não entrou como aquele time que a gente confia, que é sólido, que é estruturado, que é organizado e com aquela gana de ganhar uma final. O Flamengo entrou. A minha análise é que o Flamengo entrou com sangue nos olhos para ganhar a final, para ganhar o jogo. E foi o time que ousou mais, mesmo não tendo inúmeras chances. Foi um jogo de inúmeras chances? Não foi. Foi um jogo de brilho técnico maravilhoso? Não foi. Foi um jogo de muita disputa, de um Palmeiras que adotou um sistema defensivo, 3 zagueiros, 2 alas, 2 meias que voltavam lá atrás para marcar, ficando 2 atacantes que muitas vezes o Vitor Roque vinha lá atrás e o próprio Flaco Lopes também para marcar. Não tinha nem fôlego ou estratégia para contra-atacar. O primeiro tempo mostrou isso. No jogo todo, o Rossi não fez uma defesa. Cruzamentos. A chance que o Palmeiras teve foi com o Vitor Roque, que para mim o melhor jogador em campo, Danilo. Muita gente falou do Varela, pelo ímpeto, pela vontade, pela raça, pela determinação, realmente teve. Mas para mim, o cara que faz o gol da decisão e tira o gol do adversário, porque aquela bola do Vitor Roque, foi o Danilo que tirou. O único momento claro para o Palmeiras chegar ao gol foi o Danilo que interceptou, não foi o goleiro. Então, para mim, o nome da final, se eu tivesse que eleger um, e no jogo eu falei, Danilo. Além de fazer o gol, ele salvou na defesa também. Mas vocês viram algum outro jogador assim com um brilho técnico maravilhoso? Eu não vi no jogo. Não foi a final brilhante de emoção que eu achava até que ia ser. Não foi de disputa, de raça, de vontade. E o Flamengo é muito merecedor pelo título, porque pelo menos quem tentou mais, quem teve mais a bola, quem ousou um pouco mais, quem pelo menos tentou propor o jogo e foi impedido pelo sistema de marcação muito forte do Palmeiras, que abdicou de atacar, quando estava perdendo de 1-0, aí no segundo tempo foi mais no desespero. Então o Abel, que eu sou fã,
que eu já declarei aqui várias vezes, que eu acho o melhor treinador da história do Palmeiras. O melhor não, o maior. O maior treinador da história do Palmeiras, é diferente de melhor, é o maior. E no futebol brasileiro, há anos vem sendo o melhor. Pela primeira vez eu vou ter que falar. Me decepcionei com a postura dele, que já veio de treinamentos, de entrevistas, antes dessa Libertadores, e de atitudes que fizeram o Palmeiras chegar num momento muito pior. O Flamengo chegou forte, até com os desfalques que tinha, o Flamengo, o Felipe Luiz, trabalhou muito bem o elenco e a consciência para ganhar a Libertadores. O Abel tirou a força, sabe? Quando ele diz que o Campeonato Brasileiro está entregue, quando começa a reclamar de arbitragem, quando poupa, mas monta um sistema que para mim me surpreendeu muito, muito. Eu nunca pensei que ele ia jogar com 3 zagueiros mesmo. Né? E aí ele fazia o Murilo acompanhar às vezes o Carrascal, fazia o Fux acompanhar um pouquinho o Arrascaeta, até ali o meio campo. Depois voltavam para trás aqui para se defender. Então foi um Palmeiras que abriu mão do ataque, abriu mão de incomodar o Flamengo. Então o Flamengo é muito merecedor. E eu continuo dizendo o que eu sempre disse. Elenco, time, o Flamengo é melhor. Mas quando enfrenta um adversário que é o único que pode confrontar, e esse adversário abre mão disso, ele aceita que o outro time é melhor, dá no que dá. O Flamengo merecidamente é campeão, é tetracampeão, é tetra da Libertadores. Ótimo, Tetra. Zé Elias, Sim. muito boa tarde. Boa tarde. Por que você acha, qual o principal motivo do Palmeiras não ter jogado a final de Lima? Boa tarde, Plirra. Boa tarde, Pascoal. Grande vovozinho. Eu acho que não acreditou no próprio Palmeiras, como o Pascoal falou. Esqueceu do que havia feito no Maracanã, quando enfrentou o Flamengo, que teve aquela discussão do pênalti de Jorginho ou não, mas aquele Palmeiras foi muito mais competitivo do que o Palmeiras na final. E aí eu acho que nós temos que colocar, assim, não vou colocar totalmente a conta e a derrota nas costas do Abel, porque os jogadores também podem tomar as decisões dentro de campo. Mas o Abel já começa errando quando ele entrega o Campeonato Brasileiro. Isso aí no vestiário já é diferente. Nós vimos aí é só para nas devidas... O Abel, em 3 dias, ele entregou os pontos do Brasileiro e entregou o time que ia jogar a final de Lima. E é isso que eu ia falar. Né? Mas na penúltima entrevista, ele tinha dito que ele não tinha dito que entregou o Brasileiro. Ele foi chamado a atenção que não deveria ter dito aquilo. Ele fala português e nós falamos qual idioma, Pascoal? Não, a impressão que dá, não, é que ele fala, às vezes parece e aí as pessoas são erradas, ele interpreta de forma errada. Ele falou, o campeonato está entregue, está gravado aí. Vamos esperar. Ele entregou isso, ele falou. Aí depois ele separa os 11 jogadores, que está na cara, são os titulares, porque não vai jogar. Eu vou jogar com esses caras na final. Aí você pega a postura do Flamengo. O Flamengo joga contra quem? Time completo, ganha o jogo. Opa, peraí, tá tranquilo, nós vamos chegar na final. O jogo. Sim, não, mas digo, ganha o jogo no sentido de, poxa, eu vou com o time lá, eu vou ganhar. O gol de vitória foi na última bola ali do Bruno. Aí vou lá, tal, beleza. Mas jogou o jogo. Não abriu mão. Não, mas ganhou com o time titular contra o Bragantino, fazendo um grande jogo, prestes a chegar numa final. Não abriu mão. E aí vai contra o Atlético, um time com algumas mudanças e joga bem também contra o Atlético. Não abriu mão do campeonato. O Felipe não veio a público e falou assim, não, vou descansar o meu time titular para jogar a final. Não. Aí está a questão do incomparável. O Flamengo descansou o time na Libertadores para jogar o Brasileiro. Sim, Pascoal, mas o que eu quero dizer é o seguinte... Até perdeu para o Central. A mensagem que você passa para o teu vestiário, a mensagem que você passa para a sua torcida, a forma como você se comunica com os seus jogadores, isso tudo influencia. Isso tudo na hora do jogo influencia. Nós estamos falando aqui de um time que entendeu que era final e entrou para ganhar a final, e nós estamos falando de um outro time que entrou para se defender, para levar para a prorrogação, para levar para os pênaltis, porque em momento algum o Palmeiras ameaçou o Flamengo. Depois que tomou o gol, e aí foi aquele desespero que agora virou costume, né? O Gustavo Gomes, quando o Palmeiras está em dificuldade, o Gustavo Gomes vai jogar de centroavante. Eu nunca vi isso. Se fosse outro treinador, provavelmente nós estaríamos falando, pô, que bagunça, não é para fazer isso, mas aí está tudo certo. Ele até entrou como centroavante quando teve no banco de reserva. Todos nós estávamos pensando, beleza, o Abel vai fazer o quê? Vai tentar surpreender o Palmeiras, vai colocar o Fux, nós estávamos falando, o Fux por dentro, adianta um pouco a marcação
para tentar tirar o espaço do Arrascaeta, né? Põe os laterais, ele fecha um pouquinho e tenta igualar o meio campo. O que ele fez? Ele segurou os 3 zagueiros, aí tinha o Alan e o Veiga. O Veiga, eles entravam por dentro, né? Para jogar, para abrir o corredor para os 2 laterais, ninguém passava. O Piquerez não entendeu que ele era ala. O Piquerez, quando passava, batia de frente com o Varela, armado, o Felipe foi fantástico nesse sentido, e aí o meio-campo sobrava, porque o Vitor Roque foi o Vitor Roque de antes do Mundial. O Vitor Roque que joga de fora para dentro e longe do gol. Não foi o Vitor Roque que fica incomodando os zagueiros, que tem o Flaco Lopes encostado lá nele. Não tem nada. O Flaco um pouco inspirado. Não jogou. O Veiga não sabia se ele marcava, se ele armava, porque o Veiga, assim, eu acho o Veiga um ótimo jogador. Ele é um jogador de 3 toques. Ele pega na bola, toca e ele vai para finalizar. Ele não é um jogador de armação. Chegou um determinado momento que o Andrés Pereira estava sozinho no meio campo. Porque o Alan fechava, mas ele não vinha até o meio para ajudar na marcação. O Kelvin ficava atrás com o Samuel Lino, aí voltava, como o Zinho falou, o Arrascaeta voltava, então o que acontecia? Para mim, Jorginho, que foi um gigante no jogo, às vezes entrava, né, para jogar como zagueiro, às vezes saía, quando saía ele encontrava toda hora o passe. Toda hora ele ditava o ritmo, ou seja, o Palmeiras tinha dificuldades. Aí o que fez? O que você faz quando você tem dificuldades, não consegue pressionar? Recua, fica lá atrás e esperando o contra-ataque. Me lembrou muito a entrevista de um cara que eu gosto bastante, do Rogerião. Você lembra que o Rogerião falou? O Palmeiras joga muito na bola longa, a bola longa. Foi o que aconteceu. Só que o Flamengo entrou com uma outra forma, uma outra postura, né? um outro entendimento. É um entendimento que todos nós dentro de vestiário, ao final nós vamos ganhar. Se não der na técnica, vai na porrada. Se não der na porrada, a gente vai com a cabeça, porque eu quero ganhar o título. O Flamengo fez isso. E aí você percebe pelas atitudes dos jogadores, a forma de ser, aguerrida, perde na bola, falta. Com 20 minutos de jogo, os 2 meio-campistas do Flamengo estavam amarelados. Os 3 contra-ataques. O Arrascaeta amarelado, ou seja, tentaram o contra-ataque, falta para jogar. Os 3 jogadores do meio-campo estavam amarelados. Sim, pegou, falta. Então, assim, essa é a postura. E aí você tem que dar os parabéns ao Felipe, né, que conseguiu, de certa forma, mobilizar de forma fantástica esses jogadores. Tem que dar parabéns também ao Rodrigo Caio. Dar os parabéns ao Rodrigo Caio. Vocês precisam prestem atenção em todos os escanteios, se vocês puderem ver aí. Todos os escanteios do Flamengo, o Jorginho entrava na frente do Gustavo Gomes. Por quê? Porque é para você tirar o timing desses caras, do Murilo e tal. Então eles atrapalhavam justamente o Danilo chegar de surpresa e acabar fazendo gol. E foi o que aconteceu. O Danilo estava indo nos primeiros escanteios, ele corria no primeiro pau e levava a marcação para abrir o meio para quem vinha. Sim, mas você tinha sempre, por exemplo, o Jorginho sempre incomodava, sempre atrapalhava, porque ele entrava na frente do Gustavo, então o Gustavo não conseguia sair. O Palmeiras faz uma marcação mista, tem 2 jogadores que fazem a marcação individual e o resto fica tudo posicionado. Eu particularmente não gosto, porque quando você faz uma marcação mista, você dá a possibilidade de quem vem na corrida te atropelar. E o Danilo foi lá no 25º andar e fez um golaço e decidiu a partida, e também junto com o Zinho lá, o que o vovozinho falou sobre, ele tirou a bola do Vitor Roque. Individual. Você tem que ter, em determinados momentos, você tem que ter individual. Você faz no primeiro pau, né? Você faz o triângulo ali, o cara pega o primeiro, tem a da bola, você tem e o resto individual e tem um cara com a bola. Por quê? Porque você tem a possibilidade de tentar anular o ponto forte e não dá a possibilidade. Só que aí se você vai para o individual, o cara tem que ser bom marcador. Agora, quando você dá a possibilidade de um cara como o Danilo, grande, tem uma impulsão, Subiu 3 sobe, metros. Vem correndo, pega um impulso, vai lá e sobe, e sozinho, e escolhe, né? Ele direciona a bola, não tem jeito, você vai tomar gol. E ele já tinha feito um gol assim no Mundial. Eu não sei se foi contra o Chelsea, eu não sei contra quem. O Danilo fez um gol no Mundial, também de escanteio. Eu não sei contra quem, se vocês puderem lembrar, e vocês vão ver que ele fez um gol no Mundial também de escanteio, da mesma forma. Então, assim, dá os parabéns ao Rodrigo. Foi de chute. Que o Rodrigo tem feito esse trabalho, está lá. As outras pessoas que não aparecem. Fisiologistas, porque deixaram o Arrascaeta jogando o ano inteiro, temporada toda. O Jorginho, que chega, faz 10 jogos seguidos, depois tem algumas lesões, mas consegue jogar quando entra no nível máximo, né? Os preparadores físicos, comissão técnica, embora tenha as rugas, né, do BAP com a Leila e tal, eu falei no começo do ano aqui, não sei se você lembra, que eu gosto muito do BAP, da forma de ser.
Eu até citei o exemplo que ele deu na venda da aí camisa número 10. O Tetra vai entender muito bem o que eu quero dizer. Nesses últimos anos, e aí, de novo, não é nenhum demérito de Leila e Abel, mas os dois são muito sincronizados no bastidor, no recado dado para o externo. Se você não tiver alguém do outro lado, do rival ali, técnico, esportivo mais próximo, que faça algo semelhante, também Leila e Abel, eles ficam sozinhos. Eles tomam conta. O Textor fez isso no ano passado. E o BAP foi... BAP e Boto fizeram muito esse papel esse ano. Vou lembrar de uma... Por isso que eu falo que eu gosto do BAP. Na primeira intervenção dele, quando ele fala sobre a venda da camisa 10 quando foi dada ao Arrascaeta. Que ele falou, o Landim errou. Você imagina se nós fizéssemos uma preparação, um anúncio que a camisa 10 seria do Arrascaeta, quanto nós poderíamos vender, quanto nós poderíamos mobilizar. Então, assim, é uma visão de negócios e é uma coisa impressionante, que se o Flamengo já era grande, né, em relação a isso, ele vai se tornar maior. Não sei se quanto tempo o BAP fica, mais 2, 3 anos. Posso contar um segredinho? Mas assim, nesse ano deve ultrapassar 2 bilhões. Agora, impressionante como eles trabalharam bem. Presta atenção. O Palmeiras vai fechar um ano com 1.200 bi, 1.400 bi. O Corinthians vai fechar um ano com 840 no máximo. Porque não teve Mundial de Clubes. O terceiro colocado será o Cruzeiro. O quarto colocado será o Cruzeiro. O Fluminense arrecadou muito esse ano. O Cruzeiro vai dar... O Mundial, principalmente. 640. A diferença do Cruzeiro, que é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, para o Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro e virtual campeão brasileiro... Eu li Cruzeiro de 300 a 400. Não, 600 o Cruzeiro deve faturar. O que é que vai dar? De 600 para 2? 1 milhão e pouco. 5 vezes. 5 vezes. E só aproveitando... 4 vezes... 6 vezes 4, 6 vezes 4, 24. Isso que eu estou falando, é um trabalho excepcional. O triplo no mínimo. É o triplo no mínimo. O triplo no mínimo. E o Cruzeiro já é uma exceção. Já é uma exceção Flamengo vai ter positiva. O Flamengo vai ter, no mínimo, o triplo do terceiro colocado, a mais de dinheiro, do que o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Por quê? Porque fez tudo isso que o Zé está... Esse relato aí, né? E se tivesse Copa do Brasil, então... Nós vamos falar depois, né? Vamos falar muito. Tudo e tal, porque vamos falar muito, vamos esmiuçar a final e durante o programa relembrar de trechos marcantes importantes, não só de quando a bola rolou em Lima, mas também quando a bola parou de rolar. Cerimônia de premiação, por exemplo, o momento em que o Flamengo recebe a taça, o Flamengo tetracampeão da Libertadores, e levanta ao som do hino rubro-negro. Por esporte, a gente volta daqui a pouquinho, muito mais de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro. Curta, flamenguista! Pelo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer, vencer, vencer. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. Me arrecata, ele me mata, me maltrata, me arrebata, que emoção no coração. Consagrado no gramado, sempre amado, mascotado no Fla-Flu. Ai, Jesus, eu teria um desgosto profundo se faltasse o Flamengo no mundo. Ele vibra, ele é fibra, muita libra, já pesou. Então é isso, nação. 2 GB de faturamento, tá bom? Ano que vem vai ser melhor ainda, muita fé nisso. E para acompanhar a notícia, se inscreve no canal. E vamos que vamos para não perder nada. Saudações rubro-negras.